Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Vivendo na Espanha com Léo e Adriano. Hoje nós pensamos em fazer um vídeo, estão vendo nós assim tudo em casa a casa, é que aqui está fazendo frio pra caramba hoje. Hoje nós estamos aqui com 2 graus, né? Sim, por aí. Por aí, né? Uhum. Então, Frio. tá frio. Hoje nós pensamos em fazer um vídeo para vocês, contando um pouco da nossa vinda para cá, assim, do modo simples. E também para contar qual que é o motivo do nosso canal. Por que que nós criamos o canal Vivendo na Espanha com Léo e Adriano? Você lembra quando nós quisemos vir para cá? Inesquecível. Quanto que nós buscávamos, né? Nós queríamos saber de informações. Corria atrás. Qual eram as dúvidas que nós tínhamos? Exatamente. Como que era viver aqui, como que era para alugar uma casa aqui, aqui se chama piso, né? O apartamento aqui é piso. Então a gente lembra que a gente tinha dúvidas. Sim, de saber se as casas aqui tinham móveis dentro. Como é que a gente chegava a pensar de como que a gente ia fazer para comprar as coisas sem ter um trabalho, sem ter um dinheiro, enfim. Eram várias dúvidas. Aquele montão de dúvidas que quem quer sair do Brasil, que quer ir para outro país, não só para a Espanha, qualquer lugar do mundo quer mudar, as dúvidas que sempre aparecem, né? Geralmente você quer saber como que é viver nesse lugar. Você quer saber como que é o mercado, como que é a saúde, como que é a educação, no caso se você vai viajar com a família, como foi o nosso caso, nós quando saímos do Brasil. Claro, isso é você tendo filho ou não tendo filho, porque na verdade a saúde é essencial para as duas coisas, independente. Né? Mas no caso, como nós tínhamos filhos, nós saímos do Brasil, nós dois e o nosso filho, que na época tinha 1 ano e 4 meses, nós estamos já, esse ano de 2020, completamos 8 anos aqui na Espanha, então as dúvidas normais que tinham, né? Com relação à saúde, com relação à educação, como é que nós íamos morar e tudo isso. Então, documentação. Então, a nossa ideia de criar o canal foi para isso, porque quando a gente começou a pesquisar a respeito disso antes de vir para cá, nós se encontrava assim, uma informação aqui, uma informação ali, né? Uhum. Alguém que falava que fui deportado, outro falava... assim, você não encontrava uma sequência de informações que aclarasse a cabeça da gente. Claro, mesmo porque cada caso é um caso. É um caso. Então, o que nós pensamos? Agora que a gente já está aqui, como falamos, há quase 8 anos, nós vamos fazer o quê? Pensamos em criar um canal, que é onde a gente pudesse colocar de uma forma organizada para as pessoas, para quem quer vir para cá poder conhecer, de uma forma organizada. Por exemplo, você quer saber quais são as opções que você tem para vir morar na Espanha? Que opções a Espanha te dá? Nós vamos fazer uma lista de reprodução de vídeos, né? Uma lista de vídeos explicando quais são as opções que tem para você vir para cá. Outra coisa, você quer saber as curiosidades daqui sobre o mercado, sobre a saúde, então como que é a vida aqui? A gente também vai fazer isso. Outra coisa, outros vídeos que nós queremos fazer também a respeito de documentação. Como conseguir a documentação, entende? Aqui existem algumas agências, pessoas que trabalham providenciando documentos. Vamos supor, você mora aqui e você precisa de um documento do Brasil ou um documento do consulado, alguma coisa, você não pode viajar, e você contrata uma empresa para fazer isso para você. O meu irmão precisava de um documento meu irmão não. O teu filho, meu enteado, precisava de um documento que custava no consulado do Brasil em Madrid 15 euros e uma agência pediu para ele quanto foi? Só por essa... Aquele documento que ele tinha que buscar no consulado lá para poder registrar o filho. Aquilo foi 220 euros. Um documento que vale 15 euros. 15 euros no consulado, uma agência pediu para ele 220. Então vocês imaginam... Um absurdo. Um absurdo. O que eu ia falar do meu irmão foi o seguinte, meu irmão precisava de uma tradução de um documento do Brasil, que viesse para cá, trazer para cá, e traduzido para o inglês. No caso, não era para o espanhol, era para o inglês que ele precisava, por causa de um trâmite que ele estava fazendo ali. Pediram para ele 280 euros, num documento. Então, quer dizer, a gente quer explicar essas coisas também, para que você saiba, se você pensa em sair do Brasil, antes de sair, você já pode, por exemplo, deixar uma pessoa de tua confiança
como a procuração, como nós fizemos, né? Exatamente. Deixamos minha mãe. Com tempo indeterminado. É uma procuração com tempo indeterminado e com plenos poderes. Por quê? Quando você precisar de um documento aqui, você vai poder pedir esse documento, essa pessoa pede para você no Brasil, faz um trâmite que tem que fazer em qualquer cartório do Brasil, rapidinho e barato, manda para você e o resto você faz aqui. O documento sai baratinho. Mas isso a gente vai explicar em outros vídeos. Outra coisa, muito importante falar para vocês. Espero que eu vou pegar o chimarrão aqui, que nós somos do Sul, tá? Nós somos do Sul. Eu sou de Santa Catarina e ela é do Paraná. Já somos casados, já são... Juntos há 11 anos. 11 anos. E casados no papel, desde quando a gente saiu do Brasil? Casados no papel desde o Brasil, 8 anos. 8 anos. Então, o que nós estávamos falando, deixa eu provar o mate aqui. E tá bom, tá bem quentinho. Vai o mate aí? Então, o que nós estávamos dizendo? Muito importante avisar, tá? Nós não temos agência de viagem, nós não agendamos, não agenciamos ninguém para vir para a Espanha, nós não temos contato com empresas nenhuma para trazer ninguém para cá, não prestamos serviço, nenhum tipo de serviço relacionado com documentação, com nada. Nós não fazemos nada disso. Como eu falei, a nossa única intenção de gravar esse vídeo foi de criar esse canal, foi para mostrar para as pessoas que querem vir como é viver aqui e quais as opções que tem para vir para cá. Quais são os passos, né? Exatamente. Por onde começar? Qual é a primeira coisa que tem que fazer desde aí do Brasil? Né? Quais são os primeiros passos, né, que tem que começar, que buscar antes de querer vir para cá? Né? Isso é muito importante. Se você tem ideia, se você tem vontade de vir, então a gente vai começar a explicar desde o começo, desde o primeiro passo, o que é que você tem que realmente fazer antes de querer vir se mandar para fora do Brasil. Antes de você sair do Brasil. O que é cada coisa que você tem que fazer, cada passo que tem que dar. Então a nossa ideia com o canal foi fazer isso. Ajuda que tá difícil de abrir, sabe? Senão não tomamos mate. Assim. Então, a nossa ideia foi fazer isso. Ajudar quem quer vir para cá a ter pelo menos o conhecimento, sabe? Os caminhos por onde trilhar, o que tem que fazer para poder vir. Bom, falando de nós, como nós viemos parar na Espanha? É uma larga história, mas nós vamos tentar resumir. Nós viemos, na ocasião, nós somos evangélicos. Que mate bom. E na ocasião, nós viemos, não viemos como evangélicos, como pastores, nem nada, até porque nós não somos. Mas nós viemos porque você que é brasileiro, é cristão, acredita em Deus, nós sabíamos que Deus tinha um chamado para nós vir para cá. Então por isso a gente veio. A gente foi morar em Málaga, a princípio, que está no sul da Espanha. Ficamos ali 4 anos. Ali a gente esteve na igreja, participou bastante, muito ativamente na igreja. Fazia um monte de atividade, ajudava bastante na igreja. Aprendemos muito, tivemos muitas experiências ali. E vivemos foi 4 anos, né? Uhum. Até conseguir pegar documento, né? Você, né? Eu fui 4 anos, até conseguir pegar documento, ter um permisso de residência na Espanha. Até então a gente estava irregular no país. Depois que eu peguei documento, ainda tardaram mais 2 anos para eu conseguir dar documento para ela. Porque então, pelo salário que eu ganhava, como motorista de caminhão, eu trabalho com caminhão, então o salário que eu ganhava foi quando eu consegui, através do salário, dar um permisso de residência para ela. Inclusive, isso foi uma coisa que até hoje dificulta bastante para nós, o fato do documento dela estar relacionado com o meu. Por quê? Porque não autoriza ela a trabalhar. Ela não pode trabalhar. Então, cuida da casa, cuida do nosso filho, tudo, mas não pode ser registrado, por exemplo, né? Mas, enfim, graças a Deus não tem faltado nada para nós, temos conseguido manter a casa e tocar a vida para frente, e devagarzinho está indo. Esse ano já dei entrada na minha nacionalidade, é uma situação mais para frente, eu vou explicar como um brasileiro tem direito à nacionalidade e a partir de quanto tempo aqui pode pedir, entende?
Então, eu fui trabalhar, depois de 4 anos eu consegui documento para mim, passado mais 2 anos eu consegui dar o documento para ela e para o nosso filho. Quando a gente veio para cá, primeiro em Málaga, que nós morávamos em Málaga, nós trabalhávamos, você foi trabalhar de... Fui trabalhar de babá, né? Babá e limpeza de casa, doméstica, fazendo limpeza. Fazendo limpeza. E era em 2 casas que trabalhava, né? Era em 2 casas. Ela trabalhava numa casa em Málaga. Das 10 às 2. Isso, e depois se vinha para casa, almoçava. E já pegava das 5 às 7. Das 5 às 7. Vocês pegavam um trem, né? Isso, pegava. Pegava o trem de Málaga para Torremolinos, ia lá e trabalhava mais 2 horas em outra casa. E eu fazia o quê? Então, nesse caso, por exemplo, para mulher que trabalha de faxineira, de babá, essas coisas, aqui tem muito trabalho também para cuidar de idosos. Isso, sabe? e que na verdade, né, vocês vão acabar se confundindo um pouquinho e pensar assim, tá, mas não é só com documento que pode trabalhar? Para homem, sim, tá? Para homem, sim, a maioria das vezes é com documento. Mas para nós mulheres, tá? Para nós mulheres que viemos para cá, você pode trabalhar de faxineira, de empregada doméstica, de interna, né, dentro de casa de família. Então você pode estar sendo babá, cuidadora de idosos, né? Isso tudo dentro de casa de família. Por quê? Porque não vão te exigir que você tenha um documento. E aí, nesses casos, como que funciona, né? Funciona mais por indicação, entendeu? Alguém que já trabalhou na casa, alguém que trabalha na casa, que vai sair, ou que conhece alguém que está precisando, entendeu? E indica, fala, não, eu conheço uma pessoa assim, que é de confiança e tal. E te indica, e a mulher consegue trabalho mais fácil. Para trabalhar assim de faxineira, vamos dizer assim, né? De doméstica, de babá, de cuidadora de idosos, são várias funções que tem para a mulher, é mais fácil. Só passar roupa. Então tem vários trabalhos. Esse trabalho é mais fácil para a mulher conseguir, por quê? Porque não existe uma fiscalização nas portas das casas todo dia para ver se tem lá alguém que não está dado de alta. Aqui fala que dado de alta é quando você não está registrado, entendeu? Então, na época ela trabalhava assim, e eu fazia o quê? Como eu já sabia trabalhar, tinha experiência de trabalhar com desenhos, com rotulação de carro, com a instalação de som, tudo, enfim, de tudo. Aparecia uma pintura de casa, eu pegava para fazer, alguém me chamava para ajudar numa obra, eu ia ajudar a fazer. Eu colocava anúncio na internet para fazer, aqui tem um site de anúncios, igual tem no Brasil, esse site de anúncio de classificados, e eu colocava ali anúncio, instalação de som de carro, rotulação, né, de carro, fazer fachada de tenda luminosa, essas coisas eu fiz. Teve uma ocasião, foi bem engraçado, né? Lembro que daquela cafeteria em Málaga, que eu fui negociar e o homem perguntou, você já sabe trabalhar com LED? Eu falei, já fiz vários painéis. Ah, então tá bom, porque eu quero um com LED. Nunca tinha instalado um LED na vida. E eu aprendi com ele. Entende? Então, quer dizer, é a cara e a coragem, né? Só que eu tinha noção, já tinha experiência no ramo, só que com LED eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha instalado uma tira de LED. E fui aprendendo na ocasião no trabalho dele. Mas graças a Deus deu certo, funcionou bem. Outros trabalhos que eu fiz, teve uma coisa... Lembra quando eu era casamenteiro? Era o pastor, o padre? O pastor, o padre, era eu que fazia o casamento. Não, porque aqui, deixa eu explicar para vocês, aqui existe uma coisa que é assim... igual como no Brasil também, né? Pessoal, só que no Brasil é um pouco diferente. Você faz o casamento no civil, e aí geralmente na sexta-feira ou no sábado mesmo, e aí depois vai fazer o casamento na igreja. E no casamento na igreja é feito todo aquele enfeite, e é gravado, e aquela coisa toda. Aqui é um pouco diferente. Aqui eles fazem assim, casam no civil, e no outro dia, ou no sábado, ou até mesmo no mesmo dia, às vezes casam no mesmo sábado, vai para um restaurante, e nesse restaurante eles fazem a decoração do restaurante, aquela coisa de fazer a entrada da noiva, e a filmagem e tudo aquilo. Então, nesse caso, eles precisam de uma pessoa que seja um ator, entre aspas, que vai estar ali fazendo o papel de juiz de paz, vamos dizer assim. Essa seria a função. E você tem que celebrar o casamento. Entendeu? Fazer como se fosse um juiz de paz, como se fosse um pastor, um padre, e celebrar o casamento. E era o que eu fazia. E fiz tão bem que, no fim das contas, um restaurante me contratou fixo,
que eu era como é que eu vou dizer assim, o mestre de cerimônia oficial deles. Todas as bodas, todos os casamentos que tinha, eles me ligavam e eu ia para lá e fazia a celebração. E como eu sou músico, tocava uma música no final, então era a diferença que tinha, tocava uma música para o casal, né, em homenagem ali, como uma oferta, vamos dizer assim, um presente do restaurante para eles. Então, e aí coloquei anúncios na internet e fui fazer casamento em outros lados também, que não era só naquele restaurante. E nessa época a gente orava quase que todos os dias para que viesse uma cerimônia. Né? Que viesse um casamento para fazer, uma rotulação de um carro, um som para instalar, entende? Então, por exemplo, eu lembro que carro, esquece, naquela época, né? Nossa. Ter carro. Bicicleta era o que a gente tinha. Que a gente tinha. E aí eu tinha uma bicicleta com uma cadeirinha na garupa, que aqui tem, aí no Brasil também tem, aquela cadeirinha que você põe na garupa da bicicleta para colocar a criança. Então, eu colocava ali, e às vezes, então nosso filho saía da escola, ele entrava às 9, né? Das 9 às 2? Das 9 às 5, Não, na guarderia, mas depois quando sim. Isso, das 9 às 2. Das 9 às 2. Aí ele entrava, então, ela saía do trabalho às 2 horas. Até chegar em casa dava 2h30, mais ou menos, né? O horário do ônibus. Chegava em casa, almoçava, e já ela tinha que sair, pegar o trem, para ir para outra cidade, lá para Torremolinos, para cuidar de uma senhora, trabalhar na casa de um casal lá de idosos que ela trabalhava. Então eu tinha que ficar com o nosso filho, que tinha 2 anos e pouco, e não tinha onde deixar. E era longe onde eu tinha que buscar os adesivos. Às vezes eu mandava fazer impressão digital para algum trabalho, alguma coisa, que dava coisa aí de meia hora, 40 minutos pedalando. Colocava ele na garupa da bicicleta e ia. Entende? Então foram situações assim, um tempo bem, bem difícil. Mas foi gostoso, né? Foi gostoso. Um aprendizado, exatamente. Então assim, por que a gente está comentando isso? Porque essa é uma forma de você ganhar a vida aqui. Entende? O que você sabe fazer, a especialidade que você tenha, entende? Você pode trabalhar num restaurante como garçom, você pode trabalhar na obra como ajudante de pedreiro. Claro, e uma coisa muito interessante para os homens, ou até hoje em dia, né, para as mulheres também, por exemplo, se você está aí no Brasil e você sabe mexer com eletricidade, com madeira, com pregar as coisas, com colocar, busca aí. Eu sei que aí no Brasil, né, existe bastante cursos desses básicos, assim, para você aprender a mexer com eletricidade, com carpinteria, com instalar as coisas. E aqui é uma coisa em extinção, quase não tem. Exatamente. É uma coisa que não tem. Se você faz isso, se você aprende a fazer isso, e você põe um anúncio aí dizendo, eu pinto, eu lido com pinturas, eu sei mexer com instalação... Aqui seria, dizendo, maestro da chapuça. Não, tô tremendo, né? Mas você tira pra frente com isso, entende? Daí, tipo assim, até o ponto de chegar ao teu documento, você pode se virar com isso aí. Exatamente. Lembra de uma mulher que ligou uma vez para ir furar a parede e instalar um quadro, né? E aí cheguei lá para colocar o quadro, mas no fim ela já quis mudar a cabeceira da cama, colocar no outro lugar, mais para cima, e eu tive que ir lá fazer os buracos também, não sei o quê. No fim das contas me pagou, acho que foi 20 ou 25 euros para fazer aquilo ali, trabalho de 1 hora e pouco, 2 horas. Entende? E o interessante aqui é que em muitos lugares, se você faz esses trabalhos pequenos, assim, vamos se dizer, rápidos, eles te pagam por hora. Te pagam, aqui eles cobram por hora. É por hora, entende? Se você tardou 2 horas, aí você vai perguntar, claro, quanto que cada um paga a hora. Mas isso é um outro assunto, um outro tema, né? Que se vocês estiverem interessados, deixem aí embaixo também como que funciona esse detalhe todo de quanto é a hora, quanto custa, quanto pagam. Quanto cobra também uma empregada doméstica. Uma empregada doméstica. E N, né, amor? N profissões aí. N profissões. São situações assim que você consegue se virar, entende? Até conseguir pegar o documento, né? Aí as pessoas se perguntam, mas se eu tenho que ficar batendo, né, ficar me estressando com isso aí, de ficar desempregado ou ficar fazendo bico, eu faço aqui no meu país? Não. É que aí, infelizmente, no nosso país, se a gente faz esse tipo de trabalho, a gente ganha pouco,
Muito pouco, muito pouco, e diga-se de passagem que é bem pouco. E aqui não, aqui, embora você tenha que fazer tudo o que você faz aí, trabalhar, correr atrás, né, gente? Porque ganhar dinheiro é isso, não cai do céu, não. Tem que trabalhar, tem que buscar. Como a gente fala, né? Exato. Independente de você estar no Brasil, estar na Europa, tem muita gente que tem uma visão distorcida. Uma visão distorcida. Fala assim, nossa, morar na Europa. Deixa eu contar um negócio pra você. Se você vem pra Europa com 10 mil euros, com passagem paga, com hotel pago e não sei o que, e vai ficar 15 dias com 10 mil euros no bolso, você vai passear, você vai se divertir, vai levar um vidão de turista, volta pro Brasil, acabou a conversa. Agora, se você vem pra cá pra morar, pra buscar a vida, a única diferença que tem no Brasil é o seguinte, que você está num país de primeiro mundo, com mais qualidade de vida, com mais segurança, com melhor saúde, com melhor educação, essas coisas. Entende? Você tem a segurança de chegar numa cafeteria, deixar tua carteira e teu telefone em cima da mesa e ninguém vai roubar, não vai passar um correndo e levar, entendeu? Não estamos falando de Barcelona, de Madrid, de cidades, de capitais. Não, estou falando de cidades menores. Por exemplo, cidades aí de 100, 200 mil habitantes, esse tipo de coisa não acontece. De passar alguém roubando batedor de carteira, essas coisas não tem. De pueblos, então, nem se fala, mas nós também vamos explicar para vocês o que é um pueblo, qual é a diferença de pueblo para bairro nosso aí, e cidade, etc. Exatamente. Mas, enfim, então aqui a diferença é que aqui você tem mais segurança, tem mais qualidade de vida. Mas no que se relaciona a trabalhar e ganhar dinheiro, é exatamente igual no Brasil. Levantar cedo todo dia e ralar. E nós sabemos que nós brasileiros, para isso, não somos preguiçosos, né? A gente vai à luta, a gente corre. E aqui, para vocês terem noção, existem algumas empresas, né? Para não dizer muitas, mas a maioria delas, elas gostam de contratar brasileiros. Porque eles sabem, eles conhecem o nosso esforço, o quanto a gente corre atrás e o quanto a gente não é preguiçoso, gente. Tem uma loja que eu trabalhei com eles, que é uma loja de um chino. O chino aqui seria como se fosse o 1,99 do Brasil, entendeu? Mas só que, imagina o 1,99 com uma qualidade um pouco melhor. É os produtos do chino. Eu fui trabalhar no chino. E lá no chino tinha uma chinesa que trabalhava lá, o casal, né, os donos, uma chinesa que trabalhava lá, um africano e o resto tudo brasileiro. Só brasileiro. Nós éramos em 5 pessoas, 5 brasileiros, uma chinesa e um africano que trabalhavam lá, só para vocês terem uma ideia. E hoje, por exemplo, que eu trabalho com caminhão nas empresas de transporte, eles também preferem brasileiros. Por quê? Porque sabe que são trabalhador, sabe que tem experiência com o caminhão, que faz um trabalho bem feito, que não tem preguiça de fazer as coisas e que costumam cuidar dos caminhões. Sabe? Trata do caminhão assim, zela do caminhão. Então tem muitas empresas que preferem brasileiros a qualquer outra nacionalidade. Mesmo se tiver uma vaga e tiver um europeu do leste e um brasileiro, eles contratam o brasileiro. Entende? Só para vocês saberem como que o brasileiro tá bem conceituado aqui. Não é mal visto como muita gente pensa. Né? E a gente fala, eu que eu estou falando é por experiência própria. Entende? Que eu trabalho com caminhão, conheço empresas, já fazem 3 anos que eu estou trabalhando com caminhão, agora em março faz 3 anos, e eu posso falar, pelas empresas que eu conheço, que a gente conversa, os amigos que a gente tem que trabalhar também, é a mesma coisa. Mas enfim, seguindo na nossa história, como a gente veio parar aqui. Primeiro nós morávamos então em Málaga, no sul da Espanha, onde era um lugar muito bonito, um lugar de praia, maravilhoso. Só que para trabalho é assim, se é para trabalho informal, é uma região muito boa. Você consegue, né? Consegue muito trabalho, né? É o primeiro lugar, se você vem sem onde ficar, sem documentos, sendo ilegal, vamos dizer assim. O primeiro lugar que você tem que buscar seria, no nosso caso, né, que a gente diria, Málaga. Entendeu? O sul da Espanha. Que é uma região, como a gente diz assim, que tem muito trabalho extra, assim, sabe? Que você consegue se virar. Tá tudo muito perto. Bico, né, que a gente chama, o famoso fazer bico do Brasil, né? Aí quando você tem documento, se você tem documento e você tem condições digamos assim, já está legalizado, ou você já vem para cá legalizado, a melhor região da Espanha é o norte. E quando nós falamos do norte da Espanha, vamos falar de três lugares. Vou colocar o mapa para vocês aqui atrás. Então nós temos aqui Galícia, nós temos aqui País Vasco e nós temos aqui Catalunha. Tá?
essas três regiões são a região norte da Espanha. A melhor região para se trabalhar, para se viver, para quem está legalizado. Tá? E desses três, a melhor região é o País Vasco. O melhor salário base da Espanha está em Navarra, que está aqui, nessa região aqui, do País Vasco. Então, assim, se você tem documento e vai vir para a Espanha legalizado, não perca tempo em outras regiões da Espanha que o salário vai estar muito baixo. Entende? Se ganha menos. O salário base é coisa de 400, quase 500 euros menos de salário base. Então, a gente, quando pegou documento, que a gente conseguiu se legalizar tudo direitinho, a gente veio morar para o norte, para essa região norte, eu vim trabalhar com caminhão, já vim para cá empregado para trabalhar com caminhão, e daí a coisa, graças a Deus, começou a andar. Por exemplo, tem meu irmão que mora em Catalunha, e na Catalunha é um lugar bom de morar, tem muito trabalho também, só que a Catalunha hoje vive um problema, que é o problema da independência, né? Que eles querem se independentizar da Espanha, querem criar um novo país, a República Catalana. Então existe uma briga política aí que não se resolve, vem se arrastando já por anos e anos e anos, e isso gera uma insegurança política muito grande. Por exemplo, tem empresas que saíram de lá, já da Catalunha por causa disso, porque não sabem que solução vai acontecer, que final das contas o que vai dar. Então isso acaba atrapalhando a economia, sabe? O salário fica mais baixo, existe também muita, como é que se diz, muito preconceito, sabe? Tem muita gente, muitos catalãos mesmo, que eles têm muito preconceito com quem não fala o catalão. Inclusive entre eles mesmo, tipo assim, entre os espanhóis e catalãs, né? Eles têm preconceito entre os catalãs, na verdade, né? Eles têm esse preconceito. Então, assim, é uma região que, particularmente para mim, para nós, não temos vontade de morar. Aonde a gente estamos bem e o trabalho aqui está bom. Então, assim, em resumo, é mais ou menos isso. Entende? A gente criou esse canal para poder contar um pouco para vocês de como é a vida aqui. Vamos tentar colocar uma sequência de vídeos explicando os temas, mostrando os sites onde dá para entrar para fazer as coisas. E lembrando mais uma vez, gente, nós não temos agência, nós não trazemos ninguém para a Espanha. Não mande mensagem para nós, não peça o WhatsApp, não peça nosso contato pedindo, por exemplo, eu quero ir para aí, vocês podem me ajudar. Não, a gente não pode ajudar, por quê? Porque nós não temos como ajudar. O que a gente pode fazer é o que a gente vai fazer. É postar vídeos, né, explicando, verdade, né? Isso, exatamente. Na verdade, a nossa ajuda é essa, né? A ajuda que a gente pode dar para vocês que querem vir, que tem essa vontade enorme de tentar uma vida diferente fora do Brasil. A nossa ajuda é essa, é tentar explicar para vocês, tirar todas as dúvidas, né, do que vocês têm em relação a documentos, a lugares, né, dúvidas em geral, assim, de todas essas coisinhas, né? General é espanhol. É espanhol, desculpa. Até você não leva mal, mas algumas palavras vão escapar em espanhol, que é normal. Mas enfim, então a nossa ajuda para vocês é essa, né? Então se vocês tiverem dúvidas, deixa aí todas as dúvidas do que vocês querem saber, perguntem. Usa os comentários, escreve nos comentários o que você gostaria de saber, qual é a dúvida que você tem daqui. E a gente vai vendo os comentários e aquelas dúvidas que se repetirem, a gente faz um vídeo. Nós vamos fazer um vídeo para cada um, senão nós vamos... Isso, né? A gente vai pegar várias perguntas. Por exemplo, vamos supor, aparecem 3, 4 perguntas do mesmo tema, a gente faz um vídeo respondendo aquelas pessoas e aquelas perguntas, tá bom? Não esquece de usar o botão do like, se você gostou do vídeo. Se inscreve no nosso canal, compartilha o nossos vídeos com os teus amigos, com os grupos que você está do WhatsApp. Ajuda nós a divulgar o canal. Se você sabe de alguém que quer vir para cá, mostra o canal, que a pessoa com certeza vai se informar bem através dele. Tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!